presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais imagens de duas matérias publicadas pelo Grupo UOL. A primeira, de abril, criticava o presidente por zerar impostos sobre vitamina D e zinco, sob a alegação de que Bolsonaro o fizera sem comprovação. A segunda matéria, de setembro, traz um estudo que mostra que a falta de vitamina D pode aumentar o risco do Covid. Bolsonaro disse: 5 meses depois de zerarmos o imposto da vitamina D, a imprensa, agora sem me citar, reconhece sua eficácia para a prevenção do Covid-19. O presidente também publicou outra matéria do Grupo UOL de março com a chamada "Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídio e depressão", ao lado de uma matéria do jornal O Globo, atualizada nesta semana, que afirma que depressão e suicídio devem marcar nova onda da Covid-19. Bolsonaro disse: "Em março foi muito criticado por anunciar a depressão e suicídio como consequências do isolamento." A cidadãos que o aguardavam no Alvorada, Bolsonaro comentou a alta no preço do arroz e afirmou: "Quando lá atrás me criticavam, eu falava o quê? Vírus e emprego. E o pessoal falou: fique em casa, a economia vem depois. Apesar disso, eu perdoo quem falava isso aí. Até muitos políticos sabiam que eu estava certo, mas por vergonha ficaram na crista da onda cuidando da vida e o malvadão era eu. Agora estamos nos empenhando para a economia pegar." Desculpa. Existe um boato que pode até ser uma fake news também, mas ele é forte, no sentido de que um senhor chamado Luciano Ayan teria participado da confecção daquele material apresentado pela deputada Joyce, e de que ele teria, inclusive, visitado parlamentares para falar sobre essas tais fake news que seriam divulgadas pelos assessores do presidente. Esse senhor, o senhor tem conhecimento se ele participou de alguma coisa? Eu não posso te dizer. Não posso te dizer. Não pode porque não sabe ou porque é sigiloso? Porque é sigiloso. Ok, tudo bem. Não, tudo bem, deputado. E uma pergunta também, uma das sessões que me chamou muito a atenção, Excelência, que aí já não me lembro, acho que Vossa Excelência já não estava, mas gostaria de saber se tem conhecimento sobre algo a respeito. Foi uma sessão em que foi ouvida uma testemunha, eu vou falar o nome da testemunha aqui, pode ter algum equívoco, mas Hans River do Rio. Se eu não me engano, o nome dessa testemunha é Hans River do Rio. Esse senhor foi funcionário de uma empresa que teria sido contratada por políticos para fazer disparos em massa, ao que tudo indica, não declarados nas contas dos políticos que contrataram. Estou dizendo com base no que foi anunciado, eu não estou aqui fazendo afirmações, por favor. Este senhor foi arrolado pela esquerda, e talvez porque a esquerda apurou que ele processou a empresa que era sua empregadora. E quando indagado pelo deputado federal Rui Falcão, né, se o Bolsonaro havia contratado a empresa, esse senhor, uma pessoa simples, né, de maneira muito automática, respondeu assim: "Não, o senhor me contratou." Ele afirmou categoricamente que a empresa tinha sido contratada pelo então deputado, que ainda é deputado federal, Rui Falcão, para fazer disparos para sua campanha. E, neste momento, foi algo que me chamou muito a atenção, o próprio deputado e outros deputados do PT, que sempre falam, né, que querem tudo muito público, pediram para que a sessão ficasse fechada, né, para que a sessão fosse feita sob sigilo. E esse senhor foi ameaçado de ser processado e assim por diante. O senhor, por acaso, estava presente nessa sessão? Não. Eu, assim como a senhora, deputada, Vossa Excelência tem acompanhado por alto. Eu só tenho o privilégio de estar no Congresso e ter acesso, como deputado federal, à assessoria investigativa. Então, tenho acesso a alguns autos e informações passadas pela assessoria da comissão. Mas eu não componho mais a comissão, eu não fiz parte de oitiva
nem de audiência pública nenhuma. Então, nesse caso, qualquer audiência, essa ou outra, eu não tive conhecimento. Eu tenho conhecimento de algumas coisas, né, extraoficiais, por isso justamente que eu não posso quebrar o sigilo dessas informações. Elas já são me passadas de forma sigilosa. Eu entendo, excelência. Para concluir, deputada Janaína, são duas perguntas objetivas. A primeira é a seguinte: a minha percepção, tanto da CPMI quanto do inquérito que tramita no Supremo, é que estão tentando, a duras penas, né, de todas as formas, criar provas para alimentar um processo vazio que tramita no TSE para tentar caçar a chapa. Não é só Bolsonaro, porque não adianta tirar só Bolsonaro, querem tirar Bolsonaro e Mourão. Essa é a minha análise, tanto da CPMI como do inquérito no Supremo. Eu pergunto a Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência acompanha, né? Vossa Excelência tem muito mais informações do que eu. Essa minha hipótese é muito irreal? Ela foi cogitada no início. Mas, como eu disse, Vossa Excelência mesmo acabou de dizer, todos os partidos fizeram utilização de alguma plataforma de disparo. Né? Algumas utilizaram para fake news, outras não, mas todas utilizaram plataformas de disparo durante a eleição. Então, acabou que se investigar se servir para um, serve para todos. Então, tem que anular todas as candidaturas. Hoje, eu acho que essa tese não vinga mais. Por isso que foi esquecido a linha cronológica do que aconteceu em 2018 e passou a se investigar o que está acontecendo agora. Né, as ameaças à fábrica, o que está acontecendo agora. Então, acho que essa linha ela foi deixada assim um pouco de lado naturalmente, vamos dizer assim, porque as coisas atuais estão sendo mais graves do que caçar a chapa da candidatura ou comprovar que se está utilizando durante o exercício do mandato a máquina pública para produção e aí tentar um impeachment, se for o caso. Entendi. Acho que essa tese para a esquerda seria mais viável do que tentar caçar a chapa nesse momento. Então, por isso, se foca na investigação atual. Olá, meus amigos, aqui é o deputado federal Márcio Labre. Hoje é dia 4 de agosto de 2020, terça-feira, eu estou falando aqui direto de Brasília. Uma das razões de eu estar aqui hoje é para dar entrada num requerimento muito importante. É um assunto muito sério, é um assunto que trouxe inúmeros prejuízos do ponto de vista de opinião para o governo federal, por conta de reportagens distorcidas com base num documento produzido pela CPMI das fake news, que agora a nossa equipe de advogados e uma grande equipe que nós formamos durante esse tempo, nós conseguimos desmascarar toda a farsa que foi montada quando acusou o governo, né, quando eles acusaram o governo de ter irrigado sites de fake news, irrigado sites financeiramente através da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, para falar em favor do governo Bolsonaro, principalmente na reforma da Previdência, né? Inclusive a Patrícia Campos Melo soltou uma reportagem que deu bastante repercussão, acusando o governo de ter feito isso, e nós passamos esse período inteiro fazendo uma investigação minuciosa para desmascarar ponto a ponto. Primeira questão que está sendo inquirida aqui junto à CPMI, é o senhor Ângelo Coronel e a senhora Lídice da Mata, eles vão ter que se explicar nesse requerimento, quem solicitou esse estudo legislativo que deu origem, né, que foi usado como base para inúmeras reportagens que difamaram e caluniaram o governo federal. Quando nós fizemos essa pesquisa mais apurada sobre o que de fato foi levantado, nós descobrimos discrepâncias absurdas, né? Uma ação dolosa praticada por funcionários de carreira do Legislativo. Nós temos crimes aí de denunciação caluniosa, e tudo isso vai ter que ser muito bem explicado pelo senhor Ângelo Coronel e pela senhora Lídice da Mata.
Então eu estou encaminhando esse requerimento, por quê? Porque um exemplo bem simples, né? Foi jogado amplamente nas mídias sociais, na grande imprensa, que o Terça Livre teria recebido muito dinheiro do governo federal através do Google AdSense. E quando a gente fez esse levantamento, nós percebemos que, por exemplo, ele foi registrado com 1.447 impressões, né, que são os cliques lá, relativos às propagandas do governo naquele site. E o site da revista Fórum, por exemplo, com 30 mil impressões. E esse relatório, que foi dado à CPMI das fake news, ao senhor Ângelo Coronel e à senhora Lídice da Mata, usado como base para acusar os sites e blogs conservadores de fake news, esse relatório ocultou, por exemplo, a revista Fórum ter recebido 30 mil e poucas impressões, ou seja, muito mais do que o Terça Livre. Interessante também observar que foram 65 mil canais atendidos pela difusão do Google AdSense, e eles selecionaram apenas 843 canais, justamente os canais conservadores. Então esse relatório, feito por 2 funcionários de carreira, que foi usado como base na CPMI das fake news, isso está sendo requerido por nós agora. Todos os esclarecimentos, quais os critérios que eles utilizaram, porque isso gerou calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, e agora nós vamos reverter isso, nós vamos correr atrás. O presidente dessa CPMI e a relatora dessa CPMI vão ter que se esclarecer, vão ter que prestar esclarecimentos à sociedade, ao parlamento, a esta casa, sobre isso que aconteceu. E nós vamos até as últimas consequências. O senhor está ouvindo, senhor Ângelo Coronel? O senhor está ouvindo isso? E a senhora, dona Lídice, a senhora vai ter que se explicar. Eu, como membro da CPMI, assim que reabrir os trabalhos, eu estarei lá cobrando isso dos senhores. Então já estou protocolando agora esse requerimento e exijo, como parlamentar, que vocês se expliquem com que base os senhores fizeram o que fizeram. Porque nós vamos colocar a verdade à tona. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem tiver por trás de uma crocodilagem dessa envergadura vai ser hostilizado e vai ser devidamente desmascarado. Podem esperar. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e pode continuar me acompanhando nas redes aí. Deputado Federal Márcio Labre.